Olá, queridos! Nós estamos hoje começando uma série de aulas onde nós vamos falar sobre os princípios, sobre os fundamentos essenciais da fé cristã, claro que baseado naquilo que nós, da Igreja Presbiteriana do Brasil, cremos, acreditamos. Seria mais ou menos seguindo a mesma sequência daquele material de classe de catecúmenos. A ideia é darmos os principais fundamentos daquilo que nós cremos, daquilo que nós acreditamos à luz da Bíblia, à luz da Palavra de Deus. Por isso, a nossa primeira aula é sobre a Bíblia Sagrada. Vamos pensar o que a gente pode aprender sobre a Bíblia, sobre a Palavra de Deus. Lá na carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, na segunda carta, nós temos aquele famoso versículo que diz: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então a gente percebe que a própria Bíblia fala da Bíblia, e fala que a Bíblia deve ser o nosso livro base, fundamental para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento. A Escritura é a palavra de Deus, é um livro diferenciado, ela é inspirada por Deus. A ideia da inspiração nós vamos ver depois sobre isso. E esse livro inspirado por Deus, é um livro útil, é um livro que nos leva ao crescimento, ao desenvolvimento, ao aperfeiçoamento. A Bíblia diz para que o homem de Deus seja perfeito e seja perfeitamente habilitado para toda boa obra. Olha que coisa preciosa! Para toda boa obra. É isso que a palavra de Deus faz. Ela ensina, ela repreende, ela corrige, ela educa. E o que eu preciso saber a respeito deste livro? Bem, algumas coisas importantes que a gente precisa saber. Em primeiro lugar, a Bíblia é uma coleção de 66 livros. A palavra Bíblia, de biblios, literalmente significa uma biblioteca. A Bíblia é como se fosse uma biblioteca onde você tem ali 66 livros. Esses 66 livros, eles se dividem em Velho ou Antigo Testamento e Novo Testamento. No Velho Testamento nós temos 39 livros e no Novo Testamento nós temos 27 livros. A palavra testamento, ela vem do latim e o seu significado original é acordo, aliança, pacto. E é nesse sentido que ela é usada para dar nome às duas partes da Bíblia Sagrada. Ou seja, Deus fez um acordo, fez uma aliança, fez um pacto com o ser humano, com a humanidade, na pessoa de Adão primeiro, depois outros pactos com Abraão, com Isaac, com Jacó e depois com Davi. E a ideia é que essa aliança, ela é descrita, ela é escrita, ela é grafada, ela é registrada neste livro chamado Bíblia, dividido em Antigo Testamento, o Antigo Pacto, a Velha Aliança e o Novo Testamento, a Nova Aliança, o Novo Pacto. Então, 66 livros, 39 no Velho, 27 no Novo. O Antigo Testamento é assim chamado porque é formado pelos livros que registram o Antigo Pacto feito por Deus com o seu povo. Esse pacto foi feito com Abraão, pai do povo israelita, e ratificado por meio de Moisés, quando foi dada a lei ou os 10 mandamentos. De acordo com o livro de Êxodo, capítulo 20, nós temos lá os 10 mandamentos. O
O Novo Testamento recebe este nome porque é formado pelo conjunto dos livros que registram a nova aliança que Deus fez com o seu povo por meio de Jesus Cristo. No Antigo Pacto, o povo de Deus era formado pelos israelitas, pela descendência de Abraão e por todos aqueles que viessem a se juntar ao povo de Israel, passando lá pelos meios, que Deus estabeleceu, que era a circuncisão. Uma vez circuncidado, mesmo o estrangeiro poderia fazer parte do povo de Israel, mesmo não sendo filho de Abraão, mas sendo circuncidado e se submetendo a todos os requisitos do velho pacto, da velha aliança, do Velho Testamento, ele poderia estar debaixo da bênção da aliança que Deus estabeleceu com o povo de Israel. Na nova aliança é constituído de todos aqueles que creem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Ou seja, no Novo Testamento não é mais restrito ao povo de Israel, mas a igreja, que é quem representa o Novo Testamento, a aliança do Novo Testamento, ela é aberta a todo tipo de gente, de todos os povos, línguas, tribos e nações. Todos aqueles que creem em Jesus Cristo, que são feitos filhos de Deus, que nasceram de novo, estão debaixo do novo pacto, da nova aliança e fazem parte do povo de Deus e assim serão abençoados dentro desta nova aliança. A Bíblia Sagrada para a Igreja Presbiteriana do Brasil e para os cristãos em geral, é a nossa única regra de fé e de prática. Através dela, Deus nos guia, Deus nos orienta para podermos compreender, os valores, os significados, os princípios da vida. É uma espécie de manual do fabricante. Ali, Deus nos instrui, Deus nos ensina, Deus nos dá toda a condição de termos todo o conhecimento a respeito de Deus, a respeito de nós mesmos, a respeito da natureza, a respeito da salvação em Cristo Jesus. Ali nós vamos aprender sobre os 4 princípios fundamentais da fé cristã, que são criação, queda, redenção e consumação. Para resumir isso tudo, nós entendemos que esta Bíblia, esta palavra de Deus, então, ela contém 66 livros, ela foi escrita por 36 escritores, não autores, porque o autor da Bíblia é Deus. 36 pessoas, mais ou menos, foram usadas por Deus para escrever a Bíblia em 1600 anos, ou 16 séculos. Então, 66 livros, 36 escritores em 1600 anos, sendo que ela tem um só autor. O autor da Bíblia é Deus. Como diz Paulo lá a Timóteo, toda a escritura é inspirada por Deus, ela é soprada por Deus. Depois você pode pegar uma Bíblia e ver lá quais são os livros do Velho Testamento, os livros do Novo Testamento, Só uma divisão rápida: no Velho Testamento nós temos o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros escritos por Moisés. Depois nós temos os livros históricos, que são 4, 8, 12 livros históricos. Depois nós temos 5 livros poéticos, que são os livros de Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Depois nós temos os profetas maiores, que são Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Aí os profetas menores, que são 12, começando com Oséias e terminando em Malaquias. E no Novo Testamento nós temos os 4 evangelhos, que é uma biografia. Nós temos o livro histórico dos Atos dos Apóstolos. Depois nós temos as 13 cartas paulinas. Depois nós temos as 8 cartas gerais. E por fim o livro da Revelação, o Apocalipse, Então essa é a divisão da Bíblia. Velho Testamento, 39 livros.
dividido em 5 partes: Pentateuco, históricos, poéticos, profetas maiores e profetas menores. Novo Testamento, 27 livros, também divididos em 5 partes: biográficos, que são os evangelhos, histórico, que é Atos, as epístolas paulinas, as epístolas gerais e o Apocalipse, que é a revelação. Uma coisa importante que nós precisamos saber é que, para compreendermos corretamente a Bíblia, 3 doutrinas são importantes. Quando nós pensamos na Bíblia, na palavra de Deus, nós temos que ter em mente a doutrina da revelação, a doutrina da inspiração e a doutrina da iluminação. O que significa isso? Em primeiro lugar, a revelação. Revelação é a ação de Deus se dando a conhecer, se revelando ao homem, se revelando ao ser humano. O ser humano jamais conheceria Deus se o próprio Criador não tomasse a iniciativa de se revelar à criatura. Mesmo porque nós, por nós mesmos, segundo aquilo que a palavra de Deus nos revela, nos mostra, jamais teríamos interesse por Deus. Lá em Romanos capítulo 1, Paulo diz que não há ninguém que busque a Deus. Não há ninguém que busque a Deus. Então, se Deus não se revelasse e não movesse nosso coração para buscá-lo, para conhecê-lo, nós jamais iríamos buscá-lo, jamais iríamos conhecê-lo. Deus se revela através das obras da criação e da providência na preservação e no governo do universo. Então nós temos 3 tipos de revelações. A primeira delas é a revelação natural, que é Deus se revelando através da natureza. Aquilo que Davi diz lá no Salmo 19, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. E o apóstolo Paulo, falando aos habitantes de Listra, afirmou que Deus não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando do céu chuvas e estações frutíferas. Atos capítulo 14, versículo 17. Aos Romanos, Paulo tratou do mesmo assunto de modo ainda mais claro, afirmando: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis diante de Deus. Romanos capítulo 1, versículo 20. Deus fala ao homem através de toda a sua criação, nas forças e nos poderes da natureza, na constituição da mente humana, na voz da nossa consciência e no governo providencial do mundo em geral e das vidas de indivíduos em particular. Esta revelação é suficiente para deixar os homens indesculpáveis diante de Deus, ou seja, a revelação natural, ela faz com que nenhum ser humano possa se apresentar diante de Deus no dia do julgamento e dizer: eu não imaginava que existia um Deus. Porque toda a natureza, o céu, a terra, os oceanos, as árvores, os peixes, as aves, os animais, é um grito, é uma proclamação, é um anúncio de que existe um Deus. Eles não surgiram por acaso. Eles estão dizendo: nós somos criação de Deus. Porém, esta revelação é insuficiente para a nossa salvação. Toda a criação foi atingida pelo pecado, por isso tornou-se imperfeita. E assim, como instrumento para a autorrevelação de Deus, deve ser considerada um livro incompleto, ou seja, a natureza por si mesma, ela revela que Deus existe e me torna indesculpável diante de Deus, mas ela não é capaz de me servir pela natureza para me salvar, para me redimir do meu estado de pecado e de miséria. Mas o plano eterno de Deus inclui também um outro tipo de revelação, uma revelação especial, né?
Essa revelação especial é a Bíblia, é o livro que nós estamos aqui estudando na nossa primeira aula. E essa revelação especial tem como objetivo levar o pecador de volta ao Criador. O autor da Epístola aos Hebreus escreveu sobre esta revelação especial, dizendo o seguinte: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então perceba que o escritor da carta aos Hebreus está dizendo: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. São todos os livros do Velho Testamento, o Pentateuco, os livros históricos, os livros sapienciais ou poéticos, os profetas maiores, os profetas menores. Esta é a revelação escrita, é a revelação especial de Deus. É Deus, por intermédio da Bíblia, da revelação escrita, nos trazendo aquilo que Deus é, como que o universo foi criado, como que o homem caiu em pecado, o que Deus fez para redimir o homem do seu estado de pecado. Ou seja, na Bíblia nós vamos encontrar aquelas 4 grandes verdades da fé cristã. Ela vai nos falar sobre a criação, sobre a queda, sobre a redenção e sobre a consumação. Então Deus falou através de manifestações especiais. Mas também aqui nós temos a terceira revelação, que é a revelação viva. O próprio escritor de Hebreus diz, ele falou muitas vezes aos pais pelos profetas, mas agora ele nos fala pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. E o terceiro tipo de revelação é a revelação viva, ou seja, é a encarnação de Jesus Cristo. Aquilo que o evangelista João disse lá no capítulo 1, versículo 14: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Assim, as grandes verdades da redenção aparecem a princípio apenas obscuramente, mas aumentam gradualmente em clareza e finalmente se destacam em toda a sua grandeza na revelação do Novo Testamento. Ou seja, a Bíblia é uma revelação progressiva, onde Deus vai ampliando a revelação, mostrando quem nós somos e mostrando como que nós podemos ser salvos por intermédio de Cristo Jesus. E ela se consuma nesta revelação viva que é Jesus Cristo. Então a doutrina da revelação fala de Deus se revelando. Primeiro ele se revela pela natureza, pela criação. Depois ele se auto-revela na Bíblia, no texto escrito. E depois ele se revela de forma mais nítida na pessoa de Jesus Cristo, a ponto do próprio Cristo dizer: aquele que vê a mim, vê aquele que me enviou. Jesus é a encarnação, é o Deus encarnado. E assim, por Jesus Cristo, Deus se revela plenamente a cada um de nós. E agora, com a revelação natural, com a revelação escrita e com a revelação viva, nenhum de nós mais é indesculpável diante de Deus. A segunda doutrina importante que nós temos que aprender também para entendermos melhor a Bíblia é a doutrina da inspiração. Ou seja, Deus se revelou nas Escrituras, na Bíblia Sagrada, mas esta revelação, essa escrita, esse texto, ele se deu por inspiração. Ou seja, não foram 36 pessoas que resolveram escrever a respeito de Deus. Foi Deus que pegou estas pessoas e capacitou estas pessoas, revelando a elas por inspiração aquilo que Ele queria que nós soubéssemos. Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras, inspirou homens para escrever sem erro a sua revelação especial. Inspiração, portanto, é a ação de Deus levando homens a registrar sem erro a sua revelação especial.
Estes homens, sob inspiração divina, escreveram os livros que compõem a Bíblia Sagrada. Lá na carta de Pedro, na segunda carta, capítulo 1, 21, ele diz: jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Lembra que eu falei, não foi? Não foram homens que decidiram, vamos escrever sobre Deus. Não, foi Deus que pegou homens e disse, vocês vão escrever sobre mim. Então Pedro diz, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Homens santos, santo na Bíblia é aquele que é separado. Deus separou certos homens e colocou na mente e no coração destes homens, por inspiração, por um sopro de Deus, aquilo que eles deveriam escrever. Os escritores dos livros da Bíblia Sagrada escreveram debaixo de inspiração divina, escreveram por determinação divina. Alguns autores registram que receberam ordem direta de Deus para escrever. Êxodo 14:14, Êxodo 34:27, Números 33:2, Isaías 38, Jeremias 30, verso 2, Jeremias 36, versículo 2. Outros certamente sentiram-se impulsionados a escrever. Era Deus agindo em suas mentes, em seus corações. Mas não devemos imaginar que Deus ia ditando e eles escrevendo. Eles não foram meros escribas, pelo contrário, Deus os usou precisamente como eles eram. Ou seja, eles escreveram o conteúdo que Deus queria que eles escrevessem, mas eles escreveram dentro das limitações que cada um tinha. Por isso você tem textos mais bem escritos, mais bem articulados, com correções gramaticais, e você tem textos com erros gramaticais, porque eles escreveram conteúdo, mas escreveram diante das suas limitações, da sua formação acadêmica, do seu conhecimento da gramática, da língua da sua época. Deus certamente os guiou na escolha das palavras, na construção das frases, para que os fatos e as ideias fossem corretamente registrados, mas o conteúdo não significa que eles tenham escrito a frase correta. Então alguém pode ter escrito, Deus mandou que eu escrevesse, e escrevesse a palavra escrevesse com C cedilha em vez de 2 S's. Ele escreveu o texto correto, o conteúdo correto, mas com um erro de grafia. Ou mandou com L em vez de mandou com U. Então perceba, o conteúdo está correto, mas às vezes a limitação faz com que ele escrevesse aquele conteúdo correto com determinados erros de grafias. Cada um escreveu usando o seu próprio vocabulário e de acordo com o seu próprio estilo. Por isso, cada livro, embora inspirado por Deus, traz a marca pessoal de seu autor e as marcas do tempo em que ele vivia. Os livros da Bíblia, como nós já dissemos, foram escritos num período de 1.600 anos por 36 pessoas diferentes, em épocas diferentes, em culturas diferentes, escritos também em línguas diferentes, o hebraico, o aramaico, o grego, e é claro que cada um traz a sua peculiaridade. Então a Bíblia ela foi inspirada por Deus. É um livro que foi soprado por Deus na mente, no coração destas pessoas, e estas pessoas usadas, separadas por Deus, escreveram esses textos que depois foram traduzidos para muitas línguas, e nas traduções, é claro que os pergaminhos originais foram devidamente corrigidos e não foram traduzidos para a língua portuguesa, inglesa, italiana, francesa, com os erros que tinham lá nos textos originais. O conteúdo é intacto, mas a grafia, o texto, a linguagem foi corrigida para que não ficassem os mesmos erros. E uma terceira doutrina importante que nós temos que estudar é a doutrina da iluminação. Então Deus se revelou nas Escrituras, a revelação ela é tripla, é revelação natural, é revelação especial, a Bíblia, e revelação viva, Jesus Cristo encarnado. Esta revelação escrita demandou
inspiração. Deus inspirou aqueles que escreveram a revelação especial, a revelação escrita. E agora, para entender esta revelação escrita e entendendo a revelação escrita, chegarmos até Jesus Cristo, a revelação viva, nós precisamos de iluminação. O que é iluminação? Iluminação é a atuação de Deus na mente, no coração da pessoa, do homem ou da mulher, através do Espírito Santo, que lê o texto. Então, quando eu leio Gênesis, Êxodo, Levítico, Salmos, Provérbios, João, Mateus, Atos, eu preciso que o Espírito Santo ilumine a minha mente, ilumine o meu coração, para que eu entenda esse texto. Entendo o que Deus está revelando ali. A Confissão de Fé de Westminster ensina que todo o conselho de Deus concernente a todas as coisas necessárias para a glória dele e para a salvação, fé e vida do homem, ou é expressamente declarado na Escritura, ou pode ser lógica e claramente deduzido dela. Mas acrescenta: reconhecemos, entretanto, ser necessária a íntima iluminação do Espírito Santo para a salvadora compreensão das coisas reveladas na palavra de Deus. Ou seja, nós precisamos dessa iluminação. Iluminação é o Espírito trazendo luz, dando sabedoria, dando entendimento, dando discernimento, para que a gente entenda aquilo que está no texto, ou lendo, ou ouvindo alguém pregando, ou ouvindo algum texto gravado. Eu preciso da iluminação do Espírito Santo. No registro da conversão de Lídia, temos um exemplo de iluminação. Muitas mulheres ouviram a pregação de Paulo, mas somente Lídia foi convertida. E ela só foi convertida porque o Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Atos capítulo 16, versículo 14. Então ela só entendeu aquilo porque a mente dela foi iluminada pelo Espírito Santo. Deus abriu a mente, abriu o coração e ela compreendeu aquelas palavras, e a partir daquela compreensão ela entendeu quem era Jesus, entendeu quem era ela, entendeu que necessitava de arrependimento, de conversão, de confissão de pecados e de se voltar para Deus. O Espírito Santo iluminou a mente e o coração de Lídia, levando-a a compreender a mensagem que estava sendo pregada. A iluminação é necessária por quê? Porque o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque lhes são loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. É o que Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Você prega num culto de evangelização, tem lá 1000 pessoas que não são convertidas, que não são crentes. Você prega com toda a unção, com todo o poder. Você faz um chamamento, um apelo. 20 pessoas aceitam Jesus e são salvas. Todas ouviram, mas nem todas foram iluminadas, nem todas receberam esta abertura do coração e da mente que só Deus, por intermédio do Espírito Santo, pode fazer. A iluminação, contudo, não dispensa o esforço sério e piedoso para se compreender corretamente a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada deve ser lida e interpretada. A regra infalível de interpretação da Escritura é a própria Escritura. Portanto, quando houver questão sobre o verdadeiro e pleno sentido de qualquer texto da Escritura, o qual não é múltiplo, mas único, esse texto pode ser estudado e compreendido por outros textos que falem mais claramente a respeito dele. Ou seja, não é porque eu vou entender a Bíblia por iluminação do Espírito Santo que eu vou ler a Bíblia e vou ficar aqui orando, pedindo que haja um milagre, para que eu entenda aquele texto. Claro que eu preciso desta iluminação, mas eu também preciso de esforço. Preciso ler, reler, ler de novo, ler textos paralelos, textos que vão dar um entendimento maior. Tenho que pegar comentários já escritos de pessoas que já leram e já compreenderam melhor.
Não é aquela coisa, só o Espírito Santo que fala, então eu leio e na hora o Espírito Santo vai dar revelação. Não é isso. Eu tenho que buscar a iluminação, mas eu também tenho que fazer a minha parte de esforço, no sentido de estudar, de ler, de pesquisar, de me esforçar para entender isso tudo. Então, rapidamente, numa aula bem sucinta, nós temos aí essa primeira aula que fala sobre a Bíblia, sobre as Escrituras Sagradas. Então, concluindo, quando lemos a Bíblia Sagrada, é Deus falando conosco. Deus fala conosco através de uma revelação especial, onde Ele se deu a conhecer a mim e a você, através dos textos, do Gênesis ao Apocalipse. E ali Ele vai mostrar quem Ele é, quem nós somos, qual é o nosso estado, o que precisamos fazer para melhor servi-lo, melhor vivermos para a honra e glória dEle. Pela inspiração, Ele levou os escritores da Bíblia a registrar sem erro a sua revelação especial. E pela iluminação, através da atuação do Espírito Santo em nossas mentes, Ele nos capacita a compreender a sua revelação especial registrada na Bíblia. Assim, a Bíblia tem que ser para mim e para você a nossa única regra de fé e de prática. Por isso devemos examiná-la continuamente, lê-la todos os dias, estudá-la, criteriosamente, procurando a cada dia conhecer novas porções das Sagradas Escrituras e colocá-las em prática na nossa vida. Precisamos viver de acordo com esta regra de fé e de prática. Não é apenas dizer, é praticar. Nós temos que entender que a Bíblia não é um livro mágico, um livro para maus espíritos, para maus olhares, que se eu ler um texto, isso vai me capacitar para isso ou para aquilo, que vai expulsar isso ou aquilo. Não é isso. A Bíblia tem que ser lida como a palavra de Deus, e este livro ela vai produzir, na medida em que lemos, estudamos, absorvemos o seu conhecimento, ela vai nos aperfeiçoando. Como diz Paulo lá no início da nossa aula, toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino. Ela nos ensina. Ela também nos repreende. Repreende dos nossos erros, das nossas falhas. Ela também corrige quando a gente sai do caminho. Eu saio do caminho, ela me corrige, me traz novamente para o caminho correto. E por fim, ela me educa na justiça. Me educa, eu aprendo, eu sou ensinado, eu sou repreendido, eu sou corrigido e assim eu sou educado para ser um homem justo, uma mulher justa, uma pessoa que vive de acordo com a vontade de Deus. E assim a gente vai ser cada dia mais perfeito e mais perfeitamente habilitado para fazer tudo aquilo que Deus espera de mim e de você. Que é vivermos a vida para a honra e glória do nome do nosso Deus. Porque à luz da palavra de Deus nós aprendemos que o fim principal do ser humano é viver para a glória de Deus. É glorificar a Deus e ter prazer nele para sempre. Então espero que você tenha entendido esta aula. Se você não entendeu, você pode depois procurar, pode fazer perguntas aí no chat, no canal do YouTube, pode colocar suas dúvidas que na medida em que elas surgirem, que a gente lê-las, a gente vai tentando responder para vocês. Fiquem com Deus, Deus abençoe e até uma próxima aula, se Deus assim nos permitir. Amém.